tema que eu estava ministrando nas quarta-feira? Uma pergunta difícil para vocês agora, hein? Deu? Era sobre a importância. Deixa eu vir aqui mais. Exatamente, sobre a importância de... Vira aqui, Dô, para mim, que a minha tela ela não vai mais para trás. Ah, vai. Aí tá bom. Tá. Coloca, eu tô com a versão Almeida atualizada. Coloca na tela o texto de Atos, capítulo 1, versículo 3. Atos 1, 3. É o tema, é o texto central, o texto base das ministrações da quarta-feira. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E nós temos falado, que Jesus ainda está vivo nos nossos dias. A importância desse testemunho que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que Ele está vivo operando milagres. Então falamos da importância de apresentar e desse testemunho do Jesus vivo. E hoje, eu quero falar para vocês como que Jesus se apresenta vivo. De que forma que nos nossos dias Jesus se manifesta, se apresenta. Como podemos, ver ou buscar esse Jesus vivo hoje? Como assim? Por que essa importância? Se nós vimos falando nas quartas-feiras que uma apresentação ou uma manifestação de Jesus, ela transforma a nossa vida, e que Ele está vivo e Ele continua se manifestando nos nossos dias. Então, se nós precisamos de uma transformação, se nós precisamos de algo que só esse Jesus vivo tem para nos dar, a pergunta é, aonde encontramos Ele? Será que só cruzamos os braços e esperamos Ele nos encontrar? Ou existe uma forma de nós buscarmos Ele para encontrarmos Ele? Esse é o ponto. E eu quero hoje falar com vocês sobre isso. Hoje eu quero falar uma das formas, eu vou falar 4 aqui, mas hoje eu vou falar de uma delas. Onde Jesus se apresenta, aonde podemos encontrar Jesus hoje. É bem óbvio. Se eu fosse perguntar para vocês, onde podemos encontrar Jesus? O que vocês iriam me dizer? Como? Na palavra. Hoje vai ser essa. Hoje nós vamos falar da palavra. Agora, vamos para o texto, O texto de... Achei que era minha filha. O texto de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Hebreus 4, 12. Diz ali, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós vamos nos concentrar só na primeira parte, que diz ali, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou só a primeira parte ainda, a palavra de Deus é viva. E Jesus, Ele é a palavra de Deus. Ele diz que
é o Verbo de Deus que se fez carne. Olha só, coloca João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1. Diz aí, no princípio era o Verbo. Algumas versões dizem a palavra. No princípio era o Verbo, era a palavra. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora, olha, interessante essa palavra, no princípio. No princípio, João 1. Agora coloca, por favor, Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 traz no princípio. E João 1 também traz no. João 1 é como se fosse o Gênesis do Novo Testamento. Ele remonta ao Gênesis dizendo, olha, no princípio, quando Deus fez os céus e a terra, o Verbo estava lá. No princípio era. Significa que já existia, que já estava. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus não criou o Verbo. Porque João 1 diz, no princípio era o Verbo, não é? Então, Deus, João está dizendo que esse verbo, essa palavra é eterna, e esse verbo era Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então, ele não era o Deus, ele estava com Deus, mas ele era ao mesmo tempo Deus. Vocês entenderam? O que está dizendo? Que não é a mesma pessoa, é uma pessoa diferente, mas essa pessoa ela é Deus igual. É o mesmo e único Deus. Então, esse Jesus, ele é a palavra. E essa palavra, ela é viva e eficaz. Essa é a palavra viva. Agora, esse Jesus, ele diz lá em João 5,39... diz assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo, as Escrituras que vocês examinam, elas testificam de mim. Então Jesus está dizendo, vocês vão me encontrar na Bíblia. A Bíblia, as Escrituras, ela foi escrita por minha causa. Elas testificam de mim. Ela foi escrita para me revelar, me apresentar, para testificar a respeito de mim. Na Bíblia a gente encontra como ter um casamento bom, na Bíblia a gente encontra como economizar dinheiro, como investir, como cuidar do meio ambiente, tudo isso tem na Bíblia. Mas a Bíblia não foi escrita para o meio ambiente, não foi escrita para o casamento, não foi escrita nem mesmo para a igreja. A Bíblia foi escrita para revelar Jesus. Porque Jesus, ele é a perfeita revelação de Deus. Então, todas essas outras coisas que nós aprendemos no Jesus e na Bíblia, elas apontam para Jesus. Então, Jesus está dizendo, a palavra, ela testifica de mim. Aí, se nós vamos ainda em João 5, versículo 46... Jesus continua dizendo ali para os fariseus, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. O
que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês dizem que vocês creem em Moisés, vocês dizem que vocês creem no que Moisés escreveu, mas vocês não creem em Moisés. Por quê? Porque vocês não creem em mim. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam também em mim. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não é possível interpretar corretamente a lei de Moisés e não chegar à conclusão de que ela está falando de Jesus, do Messias. Então o que Jesus está dizendo nesse texto é que todo judaísmo hoje que lê Moisés e se baseia em Moisés e não crê em Jesus, não entende Moisés. Eles vão dizer e vão rir da minha cara, como o pastor de vocês: esse pastorzinho que numa quarta-feira, uma igreja pequenininha, com nem 50 pessoas, não sabe nem falar hebraico, e está dizendo que nós que falamos e lemos em hebraico, porque não cremos que Jesus é o Messias, não entendemos? É isso mesmo. Se não vê Jesus na palavra, não entende a palavra, não crê na palavra. Então, a palavra revela Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina, nos mostra quem é Jesus. Olha a importância, eu quero compartilhar com vocês alguns testemunhos. Eu falei para vocês no final de semana de Agostinho de Hipona. Quem aqui já viu algum filme do Agostinho? Irmãos, põe no YouTube, Agostinho de Hipona. É um pai da igreja. Assistam um filme dele. Ele escreveu, num livro dele chamado Confissões. Confissões é um livro que ele escreveu como uma biografia da vida dele. E ele disse o seguinte: ele relata um momento crucial na conversão dele. Ele luta contra o pecado e a dúvida. Ele ouviu, uma voz dizendo: tole lede. Se vocês lerem no filme, ele está andando e ele vê umas crianças brincando. E ele está com muita dúvida e muita luta interior, porque ele já vinha sendo convencido pelo Espírito Santo a abandonar a vida, porque ele era dado a bebida, a mulheres, a festas. E a voz do Espírito Santo já falava no coração dele para abandonar essa vida. E ele estava em luta interior. E ele estava passando por esse jardim e as crianças estavam brincando. E ele ouve uma voz que diz: tole lede, que significa pega e lê. E ele entende que está falando da Bíblia, e ele pega a Bíblia para ler, e ele lê Romanos. E o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14. É possível colocar, por favor? A voz fala para ele pegar e ler. E ele lê Romanos 13, 13 ao 14. Romanos 13, 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Diretamente para a forma que ele estava vivendo. E aí ele diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quando ele leu essas palavras, foi direto no coração dele, e ele se converteu. E aí, uma das frases dele é: tuas palavras perfuraram o meu coração, e eu te amei. Ele disse. Um outro testemunho é de Lutero. Lutero, enquanto estudava Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela fé, ele sentiu que a palavra o libertou da culpa e revelou a graça de Jesus. Ele descreveu como se os portões do paraíso se abrissem, como a Escritura falando diretamente com ele. Esses testemunhos eu estou compartilhando com vocês, e provavelmente vocês já passaram ou já viveram isso também. É como que você pega a Bíblia e parece que você não está lendo um livro. Parece que o livro está te lendo. Não parece que você apenas está lendo um capítulo, mas parece que o Deus está falando com você.
Parece que as portas do céu se abrem e aquele momento que você está tendo nas Escrituras, ela está viva, aquelas páginas estão vivas, aquelas palavras parece que foram escritas há 15 minutos atrás, diretamente para você, porque sabe exatamente o que você está passando, exatamente o que você está vivendo. Esse é o poder dessa palavra viva. E essa palavra é Jesus falando com a gente. É Jesus se revelando a nós. Eu quero compartilhar mais um testemunho aqui com vocês, na verdade mais dois que eu preparei. A palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina o caminho, e nela eu encontro Cristo, o Salvador. Lutero disse. John Wesley, ele escreveu no diário dele, e ele escreve uma experiência que ele teve no dia 24 de maio de 1738. Alguém aqui lembra desse dia ou não? 24 de maio de 1738. E ele diz, na rua Aldersgate, em Londres. Ao ouvir a leitura do prefácio do livro de Lutero sobre as epístolas de Romanos, ele diz que ele sentiu o coração estranhamente aquecido, como se Jesus o segurasse pessoalmente a salvação. Ele diz, eu senti meu coração estranhamente aquecido, senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para salvação. Spurgeon, no ano de 1870, ele diz o seguinte, quando a palavra de Deus fala, ela não retorna vazia, ela é Cristo chamando a alma. Ela é Cristo chamando a alma. Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, lá em Lucas capítulo 24, a Bíblia diz que eles estavam saindo de Jerusalém e indo para esta cidade vizinha, que é a cidade de Emaús. Eu já ministrei aqui numa quarta-feira, vocês lembram? E diz que eles estavam decepcionados, porque Jesus havia morrido. Porque eles haviam matado Jesus. Sabe quando você acha que um plano seu vai dar certo e não dá? Sabe quando você acha que uma porta vai se abrir e ela não abre? Sabe quando você acha que o teu candidato vai ganhar a eleição e ele não ganha? São esses momentos de frustrações que nós passamos na vida. E esses discípulos estavam passando isso. E estavam saindo de Jerusalém. O problema é que, como eu expliquei já para vocês, eles não entenderam o plano de Deus. Eles só não combinaram com Deus o plano deles. Então eles achavam que Jesus ia vencer da forma que eles queriam, mas não foi dessa forma. E o ponto que eu quero voltar nesse estudo com vocês e aplicar o texto de hoje, é que esses discípulos, então, eles estavam, como eu disse para vocês, decepcionados, entristecidos e, espiritualmente falando, para a questão de Jesus, eles estavam fervorosos ou frios na fé? O que vocês acham? Frios. Estavam frios na fé. E agora, então, Jesus aparece ali para eles, não é? E faz eles voltar novamente para Jerusalém, para o caminho que eles saíram. Só que quando Jesus aparece ali para eles e começa a andar do lado deles, eles não reconhecem Jesus, não é? Eles vão reconhecer Jesus quando Jesus vai partir o pão, sim ou não? Agora, o interessante é que antes de Jesus se revelar a eles enquanto Jesus partiu o pão, a Bíblia diz que Jesus começou a pregar a Bíblia para eles. Diz que Jesus foi andando com eles no caminho e mostrando para eles na Bíblia, na lei de Moisés. Olha só, Lucas 24:45.
44 e 45. Eu li aqui o texto que eu preparei, mas veio uma coisa na minha cabeça aqui, irmãos. Deixa eu ver o contexto para eu não falar abobrinha. Esse texto aqui, Jesus abriu o entendimento deles depois. O caminho de Emaús é antes, é isso mesmo. Eu já ia colocar um texto fora do contexto. Versículo 26. Capítulo 24, versículo 26 de Lucas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aí, os discípulos, esses discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles vão dizer depois, versículo 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então esse texto é quando Jesus estava andando com eles, começou a falar para eles de Moisés e percorreu todos os profetas. É como a Bíblia, livro por livro, Jesus foi falando para eles aonde falava de Jesus e do Messias. Então, aonde eu quero chegar? Antes de Jesus aparecer para aqueles discípulos no caminho de Emaús, deles reconhecerem Jesus, Jesus primeiro foi aquecendo o coração. Aqueles discípulos viram Jesus depois, quando Jesus partiu o pão, viram, reconheceram, mas eles estavam com o coração aquecido. O que a Bíblia mostra, irmãos, é que há um padrão. Quando nós saímos do caminho, desobedecemos, estamos frios na fé, entristecidos, cabisbaixos, o que vai aquecer o nosso coração? A palavra, mas não só a palavra, não é pegar a palavra e ler a palavra, é pegar a palavra e ver Jesus na palavra. Porque Jesus não só abriu a palavra, mas Ele mostrou na palavra onde falava dele. Então é você abrir a palavra e ver, por exemplo, ler um capítulo e falar assim, tá, mas o que esse capítulo fala de Jesus? Do que esse capítulo está apontando para Jesus? Então, a capacidade que vocês têm ou tiverem de estudar a Bíblia e conhecer e olhar Jesus na Bíblia, ou seja, ler a Bíblia e ver o plano de Deus, que inclui Jesus na Bíblia, vai aquecer o coração de vocês. Sabe, irmãos, é uma coisa que é muito complicado falar isso aqui para vocês, mas se não conseguir ver Jesus na Bíblia, a vida de vocês não vai mudar, a minha vida não vai mudar. A gente pode vir para a igreja, pode ouvir a palavra, culto, cantar, ir para casa. A gente vai continuar sendo as mesmas pessoas, vai continuar tendo as mesmas práticas, os mesmos pecados, as mesmas coisas. Vamos continuar indo no caminho de Emaús. Só quem vê Jesus volta para Jerusalém. Só quem vê Jesus volta para o caminho. Irmãos, todos nós saímos do caminho. Não existe um de nós que eu posso dizer aqui que não vai chegar um dia que não vai negar Jesus. Todos nós. Eu estou fazendo aqui uma alusão a Pedro. Que assim como os discípulos de Jesus o negaram, não foram fiéis até o fim, eu não posso dizer que nem eu, e eu acredito que nenhum de vocês,
pode dizer que não vai chegar um dia que não vai abandonar Jesus. Abandonar Jesus, não estou dizendo se tornar um não crente. Abandonar Jesus é, eu não fiz o que Jesus pediu para mim fazer. Eu deveria ter ficado quieto e eu falei. Eu deveria ter falado e eu fiquei quieto. Eu deveria ter viajado e não viajei. Eu deveria ter ficado em casa e não fiquei. Isso que eu estou dizendo, que todos nós vai chegar um momento que nós não daremos testemunhos de cristão. Sim ou não? Então, quando esse dia chegar, é o dia em que nós continuamos andando numa vida de um estilo de vida não cristão, como os discípulos andaram por um tempo, até Jesus ir buscar eles, ou nós fazemos como foi feito aqui. Nós andamos num caminho e falamos assim, mas isso aqui não está certo. Eu preciso voltar. Eu preciso agir novamente, eu preciso ajustar a minha vida como um cristianismo que eu vivia no passado. Eu sei que eu não estou sendo o cristão que eu deveria ser. Eu sei que eu não estou vivendo o evangelho que eu deveria viver. Eu preciso voltar a viver aquele evangelho que eu vivi no passado, quando eu era feliz, quando eu me sentia bem. Que hoje eu não me sinto mais bem, eu não sinto feliz mais, eu não sinto a presença do Espírito como eu sentia antes. Então, quando você estiver nesse momento na tua vida, significa que você deixou de ver Jesus na Bíblia. Significa que a Bíblia não é mais um livro onde você se encontra com Jesus. Ou talvez nunca foi. Então, o que eu estou ensinando para vocês aqui é que é necessário pegar a Bíblia e falar assim, Jesus, fala comigo, se revela para mim, me leva de volta para os seus braços. A Bíblia diz que Jesus, Ele chama as ovelhas dele pela voz e elas reconhecem a voz dele. E Ele diz, haverá só um aprisco, porque há só um pastor. Então, se você é uma ovelha e eu sou uma ovelha, e nós fizermos uma oração, Jesus, me chama de novo para o seu aprisco, me resgata, eu saí, eu me afastei, olha o tamanho da minha lã, olha como eu estou sujo, eu não sei voltar sozinho, eu preciso de você, me leva de novo. Ele vai te conduzir. Jesus não depende de pastores humanos, irmãos. Jesus não depende de mim para pastorear a igreja dele. É totalmente o contrário. Eu que dependo dele para pastorear a igreja dele. Portanto, se a igreja, se as ovelhas dele clamam, choram e pedem, não é os pastores falhos e pecadores que vai fazer com que as ovelhas fiquem perdidas. Ele vai dar um jeito. Se a Bíblia diz que as pedras clamarão, né, eu posso colocar um texto aqui e dizer que as pedras pastorearão. O Senhor faz. Então, com isso, eu estou querendo dizer que, irmãos, esse é o caminho. É ter uma experiência nova, ter uma experiência diferente com a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro. Ou mais um livro. A Bíblia é o local aonde nós conhecemos e encontramos Jesus. Ponto. Então, às vezes a gente fala que a gente quer conhecer Jesus, mas ler a Bíblia dá sono. Às vezes a gente fala que a gente quer conhecer Jesus, mas eu não entendo a Bíblia. Irmãos, já pensou? Você recebe uma carta, ou recebe uma ligação no seu celular, e pede para você ir em um endereço, lá no centro. E aí você vai nesse endereço. E você descobre lá nesse endereço que você é um herdeiro de uma fortuna lá na Europa.
e que está tudo separado para você ir para a Europa, para você conhecer a tua fortuna. Aí você vê, o dinheiro cai na tua conta para você comprar as passagens, está tudo certo, aí você compra as passagens e você vai. Quando você chega lá na Europa, você vê, é uma mansão, um castelo. E aí, você entra nesse castelo e está cheio de quadros, cheio de formas, cheio de coisas lá dentro. Só que a questão é o seguinte, você precisa agora reconhecer, conquistar aquilo ali, você precisa entender. Imagine que dentro dessa mansão está tudo espalhado, as informações, os livros, tudo que é teu está dentro de livros, tudo que é teu está dentro de documentos. Ficou tudo para você, mas você precisa agora pegar aqueles livros, aqueles documentos e entender aonde mais você tem propriedade, aonde mais, o que você precisa fazer. O que significa? Que você está ali, mas o que você tem a fazer agora? Conhecer, não é? Quem você era. Porque você estava aqui no Brasil, você não sabia nem o seu sobrenome lá na Europa, você não sabia quem era a sua família lá, você não sabia do que a sua família tinha lá, se era trator, se era gado, se era terra, se era indústria, você não sabe de nada. Então você chega lá e agora tem um monte, pilhas de documentos e livros, e quanto mais você lê aquilo, mais você vai entender qual é a sua herança. O que vocês vão fazer? Vocês vão se afundar em ler? Ou vocês falam assim, já estou nesse castelo, já tem comida aqui, deixa esses documentos aí. É a mesma coisa. Muitos de nós entramos no castelo da salvação, já fui salvo, sou membro dessa igreja, deixa esse documento aí. Olha a grossura, você viu o barulho que fez quando o pastor soltou? Deus o livre. Deixa isso aí, dá muito trabalho. Mas irmãos, está aqui tudo que você herdou. Quando você veio a Cristo, você recebeu uma herança. E está tudo escrito aqui, o que é teu por direito. E é através do conhecimento. Vocês já viram, tem como o advogado chegar na presença do juiz e solicitar do juiz que o juiz faça ou deixe de fazer, ou decida as coisas e não citar a lei? O advogado seja lá e fala, não, Senhor, eu fui um bom advogado, eu estacionei, faz isso para mim, juiz. O juiz vai fazer? Ou o juiz vai fazer o que está de acordo com a lei? E vocês concordam comigo, então, se tem dois advogados e um fundamenta a petição dele e coloca 300 artigos da lei, e o outro fundamenta a mesma petição e põe um artigo da lei e o resto fala tudo o que ele acha que ele quer, qual que o juiz vai dar mais atenção? O que fundamentou mais ou o que fundamentou menos? O que fundamentou mais. Agora, qual é a oração que vocês acham que tem mais chance de receber resposta? Aquela que tem mais versículo quando ela pede, ou aquela que só tem um versículo e um monte de choradeira? Peguei vocês agora, né? Irmãos, você fala, mas pastor, Deus é bom, Deus ouve a choradeira. Irmão, se você chora e não está de acordo com a palavra que você está chorando, não vale de nada. A Bíblia não fala que um coração quebrantado, Deus não rejeita? E se uma pessoa está com um coração quebrantado por uma coisa errada? É possível se quebrantar por uma coisa errada? Sim ou não?
Então imagine uma pessoa chega chorando para Deus, com o coração quebrantado, mas ela está quebrantada porque ela quer algo errado, que não é de acordo com a palavra. Deus ouve esse coração rejeitado ou Deus rejeita esse coração quebrantado? Deus rejeita. Porque o quebrantamento do coração é contra aquilo que Deus quer na palavra dele. Eu estou tão quebrantado do meu coração porque eu queria fazer um mal, eu queria fazer um mal para alguém. Então o que significa? Que não é essas coisas humanas. Deus ouve, Deus responde conforme está na palavra. Então por isso que é importante orar e fundamentar a nossa oração com versículos, com palavras. A Bíblia diz: vocês não recebem porque vocês o quê? Não pedem ou pedem mal. Porque se nós pedíssemos de acordo com a vontade de Deus, nós receberíamos. Agora, para saber a vontade de Deus, ela está na palavra. Então, essa é a importância, queridos. Quando lemos a palavra e encontramos Jesus na palavra, Jesus nos ajuda a orar, nos ensina a orar. E a nossa vida é mudada. Sabe, é meio até puxado ou pesado uma palavra dessa de quarta, irmãos. Mas eu vejo que a gente tem muita luta, irmãos, muita dificuldade. Não é fácil ser cristão, não. Quem ouve as mensagens que eu mando de manhã, e eu mandei um áudio hoje de manhã que eu falei exatamente isso. Tem problemas que vêm na nossa vida porque a gente é crente. Porque se a gente não fosse crente, a gente não ia ter alguns problemas. Então, juntamente com a fé, vem um pacote de problema, um pacote de inimigo, que nós não teríamos se não fôssemos cristãos. Então, é como que nós nos tornamos cristãos, aumentamos os nossos inimigos, aumentamos o nosso problema, mas não aumentamos o nosso conhecimento e fé para passar. Por isso é importante a palavra. O mundo jaz no maligno. Amém? Deixa eu orar por vocês. Coloque a mão na cabeça de vocês. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, entre na mente da Tua igreja. Entre no coração da Tua igreja. Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo disse, e Lucas registrou em Atos, que os bereanos, eles iam até a palavra e diziam e procuravam se aquilo que Paulo tinha dito estava ali. E Paulo elogiou os bereanos por não tomarem tudo que ele disse e presumir que estava na palavra, mas antes foram ver se aquilo que ele disse estava lá. E baseado nisso, Espírito Santo, se algo que eu disse aqui não está na palavra, não está de acordo com a Tua vontade, tira, Espírito Santo. Assim como o trigo, quando é batido e ele é soprado e a palha é levada no vento. Se aquilo que eu disse, alguma coisa aqui seja palha, que o vento do Teu Espírito leve. Agora, Espírito Santo, aquilo que eu disse que está na palavra e é trigo, guarda no celeiro do coração da Tua igreja. Guarda no celeiro da mente da Tua igreja. E que esse trigo venha produzir 30, 60, 100 por um. Fortalecê-los e abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.